Voltamos ao Horizonte Debate. Você já é um colaborador da campanha dos Devotos de Nossa Senhora da Piedade? Diga sim e torne-se um colaborador dos trabalhos de evangelização da Arquidiocese de Belo Horizonte. Doutora Thaís, uma das outras mudanças recentes foi na questão da guarda compartilhada, que se torna um elemento para o indivíduo que está casando agora e que vai pensar assim, que está se separando agora, vou ficar longe dos meus filhos. Não é verdade isso. Pai e mãe dividirão a criação e a educação dos filhos de forma igualitária. Sim. É assim que funciona? Só explicar um pouco, porque muita gente confunde guarda compartilhada com guarda alternada. Sim. Né? Então, tem essa... a guarda compartilhada e a guarda alternada ficaria uma semana com uma semana com a outra, aquela divisão que não é nem... O judiciário, na verdade, não olha com bons olhos para isso. E nem existe legislação específica que trata sobre a guarda alternada. A guarda compartilhada eu vejo como uma questão muito mais psicológica, porque o pai e a mãe, quando separam, ele não deixa de ser pai e nem mãe, eles têm um poder familiar. Então, as questões atinentes, por exemplo, a escola que a criança vai estudar, o tratamento de saúde que ela vai ter, se ela vai fazer... essas questões importantes da vida da criança, elas têm que ser decididas pelo casal, independentemente se a guarda for compartilhada ou única. Né? Então, muita gente acha o seguinte, eu tenho a guarda única, eu escolho onde que o meu filho vai estudar, eu vou escolher o médico, eu vou fazer todas as decisões importantes do meu filho, quem vai tomar sou eu, porque eu tenho a guarda do meu filho. E não é isso. Né? Eu acho que essa pessoa está mal informada em relação, porque o pai e a mãe, os dois detêm um poder familiar. E a guarda compartilhada, ela veio até para esclarecer essas questões do poder familiar, que ambos têm que compartilhar diariamente o exercício dessa paternidade, dessa maternidade. Então, numa separação, ambos vão ter esses direitos. Doutor Bertoldo, como técnico do direito, assim, o direito de família não é um direito estanque, né? Ele se renova, a sociedade se renova. O que o senhor pensa dessa ideia da guarda compartilhada? É um avanço, de fato? É um avanço porque, além das vantagens adicionais mencionadas pela doutora Thaís, tem uma outra vantagem que eu acho muito importante, que é romper aquela relação de poder que o guardião exercia em relação ao outro. É meu. Então, quando se falava, olha, a guarda é materna ou paterna e você tem apenas o direito de visitação, ou seja, você é uma visita aqui no núcleo familiar rompido. Então, isso criava, às vezes, uma possibilidade de manipulação. Sabe? Hoje ele não pode sair com você, que ele está meio adoentado. Hoje ele não está disposto. A industrialização da própria criança, ela fala que você não quer, seu pai vai te levar para lugar chato. Ou então aquela questão também do chamado pai de diversão, né? Ele vai para shopping, vai para parque, né? A guarda compartilhada vem para dividir as responsabilidades, né? E de aproximar ao máximo o convívio, sem que um ou outro exerça qualquer forma de poder sobre o filho. Doutor Bertoldo, podemos dizer que alguns pais corajosos deram conta de levar isso à frente? Pais que disseram assim, olha, eu não vou ser pai de final de semana, não. Podemos dizer que alguns homens dessa nova geração que escolhe, de alguma forma, a família tentacular, como que funciona essa ideia dessa figura desse pai jovem que disse assim, olha, eu quero estar aqui na hora que ele estiver doente, eu vou medicar também, eu vou participar da reunião da escola. Como é que é pensar isso? Isso até é uma conquista mesmo de pais separados que se uniram em organizações civis, né? E lutaram duramente no Congresso para ver. Eles foram, acho que, 12 anos de luta pela aprovação da lei da guarda compartilhada. Então, isso, assim, são justamente aqueles pais que estavam se sentindo minimizados no seu papel de acompanhamento, de criação e de convívio. E então queriam que esse, que era chamado um encargo, né, se transformasse numa função parental, exercida em condições de igualdade. Doutor Marcelo, quando falamos de guarda compartilhada, a gente fala também de um fenômeno que é inerente ao direito de família, que é a alienação parental. Né? A ideia de que o outro genitor mata em vida esse genitor que está ausente. E aí não precisa ser só o genitor, às vezes a escola, uma tia, um avô, seu pai não vale muita coisa nada, não. Como que é pensar a guarda compartilhada como uma tentativa de se mostrar à criança, peraí, meu pai não é esse monstro, assim. O pai que quer participar mais da vida daquela criança, ele tem uma ferramenta legal, né? Tem acontecido?
Tem. Os juízes têm dito assim, não, o pai vai conviver sim, tem de alternar final de semana. Não, hoje a guarda, né, só fazer um... Perfeito. Ela a guarda compartilhada é regra. Não se pode falar. Só se houver algum problema muito sério, né, doutor Marcelo, que não vai haver a guarda compartilhada. Mas, assim, objetivamente, a separação dos pais, a guarda é compartilhada. Mas a criança tem que ter um domicílio fixo. E também tem a questão da pensão alimentícia. Mesmo na guarda compartilhada, há o pagamento de pensão alimentícia. Sim. Né? E também a questão do domicílio fixo, ou na casa de um ou na casa do outro. E principalmente também tem a regulamentação da convivência. Muitos juízes não gostam de deixar as visitas livres, porque até um belo dia que esse pai arranja uma namorada, então aquelas visitas livres, a mãe também, e aquelas visitas livres começam a não ser. Então tem que ter, na verdade, as visitas regulamentadas, né? Nos finais de semana, os feriados, durante a semana também esse pai buscar e levar. Isso regulamentado num processo ser muito bom, traz uma segurança. Marcelo, alienação parental. Então, esse fenômeno da alienação parental são pessoas que têm problemas emocionais mal resolvidos e têm que ser enfrentados, sim, pela sociedade. Isso vai causar futuros problemas para essas crianças, certo? E o judiciário hoje está cada dia mais aparelhado para ver com aquela equipe multidisciplinar que, em regra, vamos falar, a mãe estaria fazendo isso, que, em regra, a mãe continua tendo a guarda das crianças, na maioria dos casos, né? Mas um pai que participa mais, hoje, com a guarda compartilhada, ele vai, sim, mudar essa situação. Eu acho que foi um avanço muito grande na sociedade. Ainda está começando essa cultura. Hoje, lá na Defensoria, eu vejo que a lei da sobrevivência é mais forte. Os pais têm buscado espontaneamente, doutor Marcelo? Lá, sim, uma presença maior na vida dos filhos, mesmo das camadas mais pobres da população. Você vê, doutora Thaís, os eu pais vejo, assim, buscando? Hoje, eu acho que até com a mulher mais no ambiente do trabalho, trabalhando, essa mudança da família, os pais estão exercendo mais a paternidade. Antigamente eu falava assim, né, eu falo, meu pai, ele provia a casa e a mãe ficava tomando conta, tinha aquela questão mais distante. Hoje não, os pais levam, buscam na escola, natação, eles querem exercer a paternidade. Então, a gente vê um nível de 80% das guardas maternas, até mais do que isso está mudando, né, pela guarda compartilhada. Ambos são responsáveis pelaquela criança. E não somente a mãe, esse pai quer participar, e é ótimo o pai participar, né? Essa mãe tem que liberar um pouco, deixar que quanto mais amor é melhor para a criação e desenvolvimento dessa criança. Doutor Bertoldo, quando pensamos na organização do programa, eu fiquei tão atento de levar informação ao telespectador, para que muitos desses medos sejam não encorajadores de tomada de decisão de separar, mas que o medo não transformasse em uma grande verdade. Porque quando falamos, por exemplo, de alienação parental, trazemos a criança alienada insegurança, agressividade, uma criança que é criada o tempo todo com uma ideia de medo, de não tomar decisão. A mãe está deformando a personalidade daquela criança. Claro, você mata o pai em vida, ou você mata a mãe em vida, ou a família de ambos em vida. Isso é muito preocupante. Mas o que mais me coloca, em resumo, de um processo de discutir a questão do direito de família, é de que o contrário do amor, ele não é o desamor, como o doutor Bertoldo colocou. O contrário desse amor é indiferença. É quando resolver os problemas dos filhos não transforma os filhos em um tribunal como se fosse um instrumento de atingir ao outro. Mas isso é difícil. O advogado tem que ficar muito atento a isso, porque às vezes a gente traz para o cliente um acordo excelente. Pessoal, vamos fechar esse acordo está muito bom. E aquele cliente ele não quer, na verdade, encerrar o acordo, porque vai encerrar o vínculo que ele vai ter com aquela pessoa no processo judicial. Pode ser o pior. Não, a gente tem o advogado, nesse momento, ele tem que colocar um limite para a pessoa até se tratar. Olha, aqui o processo se encerrou, né? Ou seja, aqui, né, é muito melhor a gente fazer um acordo, cada um toma o rumo da sua vida. Mas isso é uma questão muito mais psicológica. Tem interessante, o Bertoldo falou a questão da pessoa no início. Realmente, direito de família, você trata com a pessoa, com o íntimo da pessoa. A questão psicológica é muito interessante ser trabalhada. Então, o advogado de família, eu acho que tinha que fazer um curso de psicologia também. Sim. Né, para entender essas questões, porque não aceitar um acordo, não aceitar esse término, né, ele tem que fechar um ciclo e começar o outro, até porque talvez a outra pessoa já está com uma nova família, uma nova estrutura familiar, né, e o rumo pela frente. Muitas vezes, doutora Thaís, no consultório de psicologia, eu vejo que muitos advogados não têm instruído, até mesmo de forma técnica, algumas dessas partes.
como que é importante você instruir com relação aos direitos. E até Porque às vezes o indivíduo chega lá e fala assim, eu vou tirar tudo, não vai ter nada, nunca mais vai ver meu menino. Isso é um absurdo, porque a gente tem que mostrar para o cliente, a gente tem que trazer o benefício. E através até da mediação, o doutor Bertoldo falou da mediação, que é muito importante, a primeira audiência e o advogado incentivar a mediação, porque quem sabe, as próprias partes, elas têm que resolver o conflito. Para que o judiciário resolver um problema tão íntimo na vida dela, qual dia melhor da semana buscar, né, a questão da pensão alimentícia. Então, por que elas... ambas ali resolvendo de forma, através de um mediador, para facilitar essa conversa, resolverem um acordo e esse acordo ser homologado judicialmente. Então, isso é uma evolução, mas essa evolução também tem que partir também do advogado, né, do defensor. Né? Então, o Ministério Público hoje já tem a central de mediação. Isso é de forma gradativa e também cultural, porque eu acho que o brasileiro ele quer muito que o juiz resolva o seu problema e não quer resolver o problema. A gente tem que saber que a gente tem capacidade para a gente estar resolvendo o nosso problema. Doutora Thaís, Salomão, né? Divide em dois. Só queria fazer um comentário. A gente tem que pensar também muito na evolução da família nos últimos 50 anos. Nós saímos de uma família totalmente patriarcal, Machista. que era rural, Machista. mas machista mesmo, com um número de filhos muito elevado. Hoje, 2 filhos, no máximo 3 por casal, aquele afeto tem como ser melhor direcionado. Então, esse homem, ele está ficando mais preocupado com os filhos, com o afeto. Isso, e o direito de família ele é muito... muda constantemente, né? Então, cada dia mais essa guarda compartilhada vai estar presente na sociedade. Doutor Marcelo, doutora Thaís, doutor Bertoldo, obrigado de terem aceito o convite da Rede Catedral para discutir um tema tão complexo. E acho, doutor Marcelo, que não só o direito de família, não só a mudança da família. Papa Francisco vem dizer que a igreja também acolherá as novas uniões. A beleza dessa discussão. Acho que como Cristóvão Colombo, rumando por essas águas desconhecidas. Amar a si próprio, para poder depois pensar nesse amor do outro. Começar é fácil, terminar é difícil. Gostou desse debate? Então interaja conosco, envie críticas e sugestões para o e-mail do programa. Obrigado pela sua companhia, reflita sobre as suas decisões e até a semana que vem. Um abraço. Tchau.